gente. Meu nome é Anne Gabriela, sou voluntária da ARE. E hoje a gente vai entrevistar Osvaldo, que atualmente está em mobilidade na Coimbra. E é isso. Oi, Osvaldo, tudo bom? Se apresenta para a gente. Oi, Anne. Oi, Pedro. Oi, todo mundo que está assistindo. Meu nome é Osvaldo, eu faço engenharia civil na Poli. Eu tenho mobilidade aqui na Universidade de Coimbra. Cheguei aqui em janeiro, finalzinho de janeiro, no finalzinho do inverno. E eu estou no sétimo e no oitavo período agora na Poli, de verdade. E está sendo uma experiência massa aqui, então todo mundo que tiver interessado em fazer uma mobilidade ou acabou de passar, então assiste esse vídeo aqui que vai ajudar bastante. É isso aí. Ô, Osvaldo, como foi o seu processo de aplicação? Certo. Então, o processo foi muito rápido, na verdade. Eu me inscrevi, acho que foi no último dia da mobilidade. Eu fiquei sabendo através de uns amigos que estavam em mobilidade aqui. E quando eu fui ver, o edital estava aberto e estava prestes a fechar. Então, é muito bem informado na ARI. Na verdade, eu que estava não estava muito a par das coisas, mas é muito bem divulgado, tanto no site da Poli, no site da ARI, nos Instagrams oficiais. E eu vi a publicação e era tudo muito simples. Tinha um formulário que a gente preenche com nossas informações, a gente tem que anexar como foi nossa grade, nosso aproveitamento acadêmico, que a gente coloca as notas, a gente coloca também como foi a nossa participação acadêmica, né, em relação à monitoria, iniciação científica, porque tudo isso vai contar um ponto ou não, tipo, se tiver reprovação, vai tipo, cair um pouco. Então, assim, basicamente o que vai fazer você aprovado ou não vai ser sua nota e seu engajamento acadêmico, que é justamente monitoria, iniciação científica, e você também vai precisar de um professor tutor. Então é bom você já ter em mente algum professor que você tem certa afinidade para você falar, professor, preciso que você me ajude, porque o professor tutor ele vai fazer a compatibilidade das suas cadeiras. Como assim? Se você quiser ter em mente dispensar cadeiras, fazer a mobilidade para dispensar cadeiras, o professor ele vai ter que analisar a grade curricular da cadeira que você quer fazer e comparar com a da Poli, e se tiver tudo certinho, já ele vai te caminhar para fazer a dispensa. Se não, vai entrar como disciplina de intercâmbio. Então, basicamente foi isso que aconteceu, foi muito rápido. Eu lembro que para o resultado oficial, em torno de 3 dias, 4 dias depois do fim das inscrições, já estava sendo divulgado, e foi muito fácil, em relação a isso, foi muito, muito tranquilo. Tu sentiu alguma dificuldade nesse início desse processo aí? Então, nessa participação, não. Foi muito tranquilo, porque era tudo muito intuitivo. Então, foi muito simples. A maior dificuldade que a gente sente quando vai fazer a mobilidade, pelo menos antes, era em relação aos documentos, porque a ARI não estava muito a par do que a gente precisava. Então, assim, a gente ficava meio que no escuro. A gente ficava pedindo informações para quem já veio, ou então a gente ia atrás do consulado para saber as informações dos documentos, pesquisar na internet. Então, assim, agora, eu vejo que a ARI está muito mais empenhada em ajudar os alunos que estão em mobilidade, que têm interesse em fazer mobilidade. Eu vejo a Clara, que é a nova estagiária, ela vindo atrás perguntar como é que funciona a inscrição. Acho que antes de ontem ela estava conversando comigo em relação ao formulário de candidatura na universidade, que a menina que passou agora, ela já estava com alguma dificuldade para fazer a inscrição dela. E como eu já passei por aquilo, eu já consegui dar um norte maior a ela. Então, assim, eu vejo que a Ari está se empenhando muito, porque no passado, realmente, assim, a gente ficava um pouco solto em relação aos documentos, à documentação, mas de início, assim, nessa etapa de inscrição, foi tudo tranquilo, não teve nenhuma dificuldade, não. E quando chegou em Portugal, como foi assim o primeiro impacto, a dificuldade assim? Então, eu costumo dizer que a única dificuldade que a gente tem em Portugal são os portugueses, Geralmente todo porque, mundo fala isso. pois é, a cultura é muito diferente deles, eles são muito fechados e é, já é de si, do povo, eles serem um pouco diretos, objetivos, e a gente costuma interpretar isso como rispidez da parte deles, porque a gente no Brasil, a gente é muito caloroso, a gente gosta de ajudar, a gente gosta de conversar, a gente tem muito esse calor humano, e quando a gente chega aqui na Europa, a gente vê que o pessoal não é tão assim, eles não são tão receptivos, eles são bem objetivos nas respostas, eles não gostam muito de perguntas meio bobas, então assim, o único choque que eu tive inicialmente foi esse, além do frio, claro, porque eu cheguei no inverno, meu batismo aqui em Portugal foi -2 graus, então Meu assim, Deus do estava céu. bem frio, estava bem frio,
E foi numa semana, acho que na minha primeira semana eu peguei -2 no primeiro dia, e acho que no quinto, sexto dia eu peguei -5, que já estava em Coimbra. Então, assim, tava bem, bem pesado mesmo o inferno. Eu ainda Mas não consigo me imaginar nessa situação, sabe? De tanto frio. Porque aqui, menino, choveu um pouquinho, eu já tô cheia de casaco. Assim, eu fico imaginando. eu Meu era Deus. assim também, e quando eu cheguei deu um impacto muito forte, porque você acaba pegando alguns costumes para se aquecer, como usar meia, dormir de meia, e depois, agora que chegou o verão aqui, tá fazendo bastante calor, a gente começa a se despir das roupas, mas ainda assim faz um friozinho gostoso para dormir, tipo, 16 graus, 15 graus, tá de noite. Mas assim, você já passou tanto frio que você se acostuma, então É, é só aquele choque de início. Mas o 15 já pessoal tá bem que diferente de Recife, né? tá um pouquinho já mais próximo de Gravatar, É. mas de Recife não. Mas no Oh, sentido da cultura, sim, vai ser muito, na universidade em si, vai ser muito bem recebido, porque o pessoal de Erasmus, que é como o pessoal chama aqui de a galera que faz mobilidade, que é o programa de Erasmus da Europa. Então a gente só não fala, eu sou mobilidade, tipo, todo mundo é Erasmus, todo mundo que vai passar 6 meses é Erasmus. Então, foi bem legal a receptividade do pessoal. Tipo assim, se você tiver inglês, você vai tipo, se comunicar super bem, porque todo mundo vai falar inglês. Apesar de, tipo, os professores darem aula em português, porque tipo, é um país de língua portuguesa, mas a grande maioria dos estudantes que você vai ver são estudantes de fora. Então, você vai conhecer gente da França, da Austrália, do Canadá, vai conhecer gente tipo de toda a Europa. Nossa, eu conheci uma menina de um país que eu nem sabia que existia. Sério, de uma ilha que eu fiquei tipo, meu Deus do céu. Então, assim, é uma experiência muito enriquecedora e por parte dessas pessoas que não são, tipo, de Portugal e tal, estão realmente, assim, também aberto a viver a mesma experiência que você, vai ser muito fácil se adaptar. foi até bom tu falar disso, porque tem gente que tem até um certo receio de ir para Portugal por achar que não vai ser proveitoso em questão de língua, né? Porque é a mesma Uhum. língua, acha que não vai aprender tanto. Mas tem que entender que é um lugar que vai vir gente de vários países, não tá indo só brasileiro para lá, não. Pois é, Então tem você gente vai do mundo aproveitar inteiro. muito. E era justamente sobre isso que eu ia falar, sobre o acolhimento inicial da universidade. Tu já falou um pouquinho para a gente. Eles Certo. têm todo um apoio, né, para quem chega. Isso. Logo quando a gente chega, a gente tem uma aula, tipo, meio que uma aula magna, que é a aula de recepção, que é no auditório da universidade. E, assim, eles passam todas as informações necessárias que a gente vai precisar ao decorrer do período. E, tipo assim, é muito claro, eles são muito objetivos. E falando mais uma vez do inglês, a aula, como, tipo, 95% das pessoas que estão lá, elas são de outros países, a aula, ela é em inglês. Então, assim, é bom você, tipo, saber um pouco de inglês, mas também se não souber não tem problema não, porque o slide está em português. Então, assim, é só para transmitir para os outros. Entendi. Mas é bom, é muito bom. Eles são bem receptivos. O pessoal, tipo, a parte acadêmica mesmo, assim, do serviço da universidade, eles abraçam mesmo você. Eles entendem que você está ali no outro país e você tem várias dúvidas, muitas dificuldades, porque a questão burocrática é muito diferente de um país para o outro. Então, eles fazem questão de deixar tudo muito claro nesse sentido, é muito tranquilo. Então, no mais, tanto do pessoal de Erasmus, que é os estudantes, quanto o pessoal da própria universidade, foi muito legal a participação deles, assim, quando a gente chegou. Entendi. Antes da mobilidade, tu já conhecia Coimbra? Já tinha alguma coisa que te fez se interessar nela? Ou não? Ou foi, tu viu assim? Não, eu já conhecia. Acredito que a Universidade de Coimbra seja a universidade portuguesa mais famosa do Brasil, porque eu, sinceramente, quando eu me candidatei, quando você faz a candidatura, eu tinha a possibilidade de ir para o Porto ou para Coimbra. Eu me candidatei para as duas porque qualquer uma para mim estava ótima, mas eu tinha em mente que eu preferia Coimbra, tanto por ser uma instituição que é, tipo, tem mais de 500 anos de existência e tem um nome muito forte no Brasil. Ela também, a cidade de Coimbra, ela é uma cidade mais universitária, então eu teria mais contato com pessoas do mundo todo. Eu acredito que seria mais fácil para eu treinar o inglês, para eu treinar meu listening, minha audição no inglês, enfim.
E também tem a questão financeira, porque Coimbra é um pouco mais barato do que Porto. Então, se você tiver a oportunidade de escolher entre uma ou outra e pesar para você a parte financeira, saiba que Coimbra é um pouco mais barato do que Porto. Então, eu já conhecia Coimbra, mas a decisão, tanto para o Porto quanto para Coimbra, estava aberto aí para uma das duas, porque são ótimas. Entendi. Quais eram tuas expectativas em fazer o intercâmbio? E também se superou as expectativas? Nossa, essa parte é muito boa, porque eu acho que eu vou ajudar muita gente que for fazer a candidatura agora. Seguinte, quando eu fiz a inscrição, eu pensei, vou pegar algumas cadeiras que eu consiga dispensar no Brasil. E assim foi. Eu fiz toda a minha compatibilidade de cadeiras com o professor, a gente fez todo o plano de estudos certinho. E quando chegou aqui, eu vi que era um pouco diferente do que eu imaginava. Por quê? Porque eles, no ensino universitário deles, eles usam muito a legislação de Portugal para fazer muita coisa. Então, assim, em todas as cadeiras que eu paguei, eu tinha que estudar, saber muito as leis, os impostos de Portugal, e sim, muita coisa era dispensável para o Brasil. Então, assim, tem uma disciplina que era de orçamento e direção de obras, e por mais que o nome fosse orçamento e direção de obras, eram concessões de obras públicas para Portugal. Então, assim, eu tive que trocar no meio do caminho essa cadeira, porque eu basicamente não ia conseguir aproveitar nada dela no Brasil, porque era basicamente só sobre legislação portuguesa. Então, assim, é bom você ter em mente que, se você quiser dispensar cadeiras, você vai ter que aprender muita coisa de Portugal, tá certo? Que você não vai usar no Brasil. E muita coisa que você aprenderia no Brasil, você não vai aprender aqui. Então, assim, é bom você ter esse juízo de valor, saber o que é que você melhor para você ou não. Então, assim, eu mudei quando eu cheguei aqui e coloquei só cadeiras que eu não iria dispensar, cadeiras que iriam acrescentar no meu currículo, mas eu não iria dispensar no Brasil, porque eu acho que iria atrapalhar um pouco cadeiras importantes que eu cursasse aqui e não pegasse alguns detalhes que vão ser muito importantes na minha prática no Brasil. Então, na hora de você escolher, é importante você saber disso. Então no caso tu pegou cadeiras que não tem aqui. Eu acho até boa essa ideia aí. Isso, Mesmo isso. que dê a impressão que vai atrasar o curso, não. É, Não atrasou, não. não é. É maravilhoso. Porque além de você aprender coisas novas, você também tem que estar aberto a conhecer a cultura de Portugal, conhecer a cultura das pessoas que você vai interagir aqui, que isso é muito importante. Então, assim, eu vim para o intercâmbio com o pensamento, eu vou só estudar, vou só treinar o inglês, e não foi isso. Foi, tipo, totalmente diferente, foi muito bom. Eu não só aprendi muita coisa na sala de aula, eu também treinei bastante inglês, mas principalmente eu como pessoa amadureci bastante, porque aqui você está em outro país, você amadurece muito porque tudo é você e você. A gente costuma no Brasil, a gente se apoia bastante na família, nos amigos, e aqui você percebe que você tá só e ao mesmo tempo não tá, mas tipo, você precisa aprender a resolver suas coisas sozinhos. Então, assim, é muito importante porque você precisa para sua vida adulta. De verdade, se eu pudesse aconselhar todo mundo que pudesse fazer intercâmbio, faça, porque realmente vai mudar você bastante na sua parte pessoal. Não só profissional, mas tipo, principalmente pessoal. Eu acho que o maior crescimento que eu tive aqui foi realmente pessoal. Isso é bem, o que tu tá falando aí é bem fazendo a junção, né, de quanto essa experiência te agregou, tanto no profissional quanto na vida pessoal mesmo. E Isso, realmente é perfeito. isso. Perfeito. E na questão profissional, por ter várias coisas diferentes da nossa cultura brasileira e também tipo, na legislação, na forma de trabalhar, você acaba tendo uns insights muito bons, porque assim, você começa a pensar de uma forma que você não pensaria no Brasil, porque a gente já está acostumado com um pensamento linear de resolver um problema, e aqui a gente vê eles resolverem de outra forma. Eu lembro que até no trabalho, eu estava vendo eles fazerem uma forma que eu faço o meu trabalho no Brasil de outra maneira. E eu fiz interessante, gostei. Eu não aproveitei tudo que eles faziam, mas algumas coisas eu dei alguns pitacos, né, para os meus chefes. Olha, isso aqui é importante, eu acho que tipo, vai agregar bastante para a gente se a gente fizer dessa maneira. E foi muito bom, de verdade, olhar por essa óptica, assim, na visão deles é bom mesmo. E após esse período de intercâmbio, tu tá nos teus planos voltar para Portugal em algum momento? Então, eu quero voltar sim no futuro, mas mais para visitação, porque quando você vem para cá, você acaba tendo uma afeição muito grande por o lugar que você vem para cá, sabe? Tipo, é muito bom, você tipo cria uma identidade muito forte.
Então, eu pretendo voltar também com as pessoas que eu conheço no Brasil, minha família, para mostrar como é que é a cidade, porque você, querendo ou não, você fala todos os dias aqui. Então, assim, eu não pretendo voltar para estudar nem para trabalhar, mas eu pretendo visitar sim, porque é um lugar que você cria muita afinidade. A gente já está fechando já. Aí eu Uhum. só quero que tu dê uma nota para toda essa experiência do intercâmbio. Qual seria? Ah, eu acho que vai ser muito clichê falar 10, né? Ou 1000. Mas não tem como, não tem como, porque realmente é muito bom. É muito bom, vale a pena todo o perrengue que a gente passa, vale a pena todo o esforço que a gente faz para estar aqui, tanto financeiro quanto pessoal, de estar longe das pessoas que a gente gosta, mas é muito bom, de verdade, assim, só vai saber quem está aqui, quem enfrenta diariamente, quem vivenciou isso tudo e realmente parece que foram 6 anos em 6 meses. Sim, eu imagino. E qual sugestão tu pode dar para melhorar a área nessa experiência de intercâmbio dos alunos? Certo. Eu acredito que o que eu falaria já está sendo feito. Então, assim, acho que muitas pessoas falaram no passado para vocês melhorarem a questão do dar um norte maior para a gente em relação aos documentos, do que precisa na hora da matrícula, na hora de tirar passaporte, porque isso tudo é muito novo e é muito rápido, porque a gente passa em uma semana, a gente já tem que providenciar isso tudo, porque o prazo é muito curto para poder enviar a documentação para a universidade, mas vocês já estão se organizando muito bem em relação a isso para dar uma força maior, um suporte maior para a gente na hora de tirar toda a documentação. Então, assim, de verdade, a área me surpreendeu bastante nesses últimos meses e acho que agora vai ficar bem mais tranquilo para o pessoal que se candidatou, porque no começo, quando a gente veio para cá, era tudo mato. Mas está ótimo. Vai melhorando aos poucos, né? Vocês vêm ajudando muito com esses feedbacks que vocês dão. Esse negócio do prazo é realmente um pouquinho complicado. Por exemplo, para mim, eu não tenho nem passaporte. Uhum. No meu Às caso vezes também. você fica naquela, né? Eu faço logo antes de me inscrever ou... Então, dá tempo, dá tempo. Eu tirei meu passaporte depois que eu passei e dá muito tempo, porque é muito rápido, são 5 dias para você tirar o passaporte. E, na verdade, o meu durou até menos, foram 3, 4 dias, já estava pronto o passaporte, eu nem precisei pedir o de urgência, então foi bem tranquilo em relação ao passaporte. O que demora mais um pouco é o visto. As pessoas têm que ter em mente que se você der o visto com antecedência, ele vai ser mais rápido, mas demora em média de 21 a 40 dias. Mas, tipo, um mesinho tá tranquilo para sair o visto, entendeu? Então, se organizar só para, nesse sentido, não sair deixando, adiando os documentos para você precisar, depois eu faço, tem um tempo. Não. É bom você, tipo assim que sair um documento, você já dá a entrada no outro para sair agilizando, porque se você fizer dessa forma, mesmo que você não tenha passaporte de início, você consegue cumprir todo o prazo. Sim, sim. Oswaldo, tem alguma coisa que não foi abordada nessa entrevista que tu acha que é importante para falar para as pessoas? Não, não. Acredito que o principal que eu queria falar, que eu nunca tinha visto alguém falar, era em relação à dispensa das cadeiras, que, tipo, algumas coisas você não. Por mais que você estude no Brasil e estude aqui, são coisas bem diferentes. Então, assim, é bom você ter essa ciência. Então, o que eu queria mesmo passar era só nisso, porque de resto é todo mundo basicamente falando a mesma coisa, dizendo que a experiência é muito boa, vem para cá, vem para cá. Então, assim, é importante você eu tocar nesse assunto. Deixa eu só perguntar uma coisa, Oswaldo, por curiosidade mesmo. Como é que foi o São João Aham. daí, hein? Nossa. Então, tem São João e tem Carnaval, você acredita? Tem São João e tem Carnaval. O Carnaval daqui foi bem legal, inclusive. Foi na Praça do Comércio, teve tipo axé, teve frevo, foi maravilhoso, foi muito bom. Não é Olinda. Quem vier na parte do Carnaval não vai ser Olinda, tipo, não vai ser, mas vai ser bom, vai ser animado, vai ter tipo muita É gente, diferente, assim, né? muita Uma cultura pessoa. diferente. Teve até bloco, mas tipo assim, não, a gente não pode chamar de bloco, né? Só foi gente na rua batendo uma panelinha assim, mas foi legal. E em relação ao São João, teve São João, foi até uma cerimônia bem bonita no Porto, que o pessoal ficou jogando umas lamparinas assim, muito bonito, cerimônia, bem legal. Mas assim, em relação à quadrilha, a festa tradicional que a gente tem, tipo, no Nordeste, não é um pouco diferente, é bem diferente, na verdade. Mas tem São João. Que massa. Enfim, tava curiosa disso. Mas, enfim, Oswaldo, muito obrigada por ter participado. Foi ótimo, amei. E a equipe Aripoli agradece tua participação e deseja sucesso para tu sempre aí no futuro.
Eu agradeço tanto a Anne, quanto o Pedro, quanto o pessoal da Ari. Foi muito legal fazer esse bate-papo aqui. E desejo a todo mundo que vá se candidatar ou se candidatou boa sorte. Quem está vindo para cá, aproveite, venha de coração aberto, porque vai ser uma experiência muito boa, vai enriquecer você tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E para o pessoal que não conseguiu, não desista, tá certo? Eu conheço gente que não conseguiu de primeira e conseguiu na outra. Então, assim, é muito comum isso acontecer, tá? Mas o importante é não desistir e você vir mesmo, tá bom? É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.